estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. É com bastante alegria que estamos aqui para lhe trazer mais um programa. Para si que me está a ouvir na Rádio RCS, saiba que a partir de agora nos pode ver através da Hope Channel Portugal em optv.pt. Para si que já assiste através da Hope TV, pois bem, também muito bem-vindo. Hoje vamos falar de dinheiro, mais concretamente como nos defender de termos problemas financeiros. Como sempre, tenho comigo o pastor Daniel Vicente, mais uma vez, muito bem-vindo. Olá Daniel, como estás? Já na introdução falei sobre a temática que vamos falar hoje. Vamos, de uma forma assim geral, falar da questão do orçamento familiar. Não é a primeira vez que falamos sobre este assunto, mas hoje traz uma noção um pouquinho acrescida, que é a noção de nos protegermos, nos precavermos das dificuldades financeiras. E essa será certamente um dos caminhos para não cairmos em asneira, não é? Este é um problema que não é só das famílias, os governos. Nós vemos claramente que a questão do orçamento é sempre uma questão complicada e claro, se por um lado às vezes o governo pede para, enfim, o aumento de impostos, para suprir a despesa, a oposição fala de reduzir a despesa para, portanto, poder fazer face às questões, portanto, de falta de receita, e isto mostra-nos que tem de haver sempre um equilíbrio, e só há duas formas de nós conseguirmos livrar-nos de dificuldades financeiras. É não darmos um passo maior do que a perna, não é? O meu pai dizia que, para mim, quando eu tinha cerca de 11 anos e comecei a me aperceber destas questões de dinheiros e de querer isto e de querer aquilo, ou de ter o meu dinheirinho junto, o meu pai dizia-me sempre: Daniel, não sejas como o homem de bronze, que ganha 10 e gasta 11. Portanto, não podemos nunca ir para além daquilo que temos. E ele dizia mais: e Daniel, mesmo que tu tenhas 10, procura gastar só 8, porque nunca sabes quando é que precisas dos outros 2. Portanto, há uma grande necessidade de nós nos mantermos dentro daquilo que são as nossas receitas. Eu não vivo com a carteira do meu vizinho, não vivo com a carteira do meu colega, não vivo com a carteira do meu irmão, nem da minha mãe, nem do meu pai, vivo com a minha própria carteira. Portanto, eu tenho que aprender a gerir para que a minha família não entre em dificuldades, para que eu próprio não entre em dificuldades, aprender a gerir da melhor maneira aquilo que tenho. E para que isso aconteça, Jesus dá um conselho fenomenal que aparece em Lucas, no capítulo 14 e verso 28, quando ele diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Portanto, não é só uma questão de fazer as contas, é uma questão de dignidade até do próprio ser humano. Mostrar que sabe o que é que está a fazer, que projetou bem o projeto que tem em vistas, que projetou bem os seus programas, que projetou bem as suas finanças, que projetou bem aquilo que são os seus sonhos, para que eles não sejam só sonhos, mas se concretizem. E para isso é necessário, efetivamente, sentarmos-nos e fazermos as contas. Mas para nos sentarmos a fazer as contas, precisamos de saber quanto é que nós estamos a gastar. Isso já é fazer as contas. Mas não é paradoxal, ou pelo menos aparentemente paradoxal, essa noção de fazer as contas, de se preocupar com o dia da manhã, não é aparentemente contraditório com aquilo que a Bíblia também diz para não nos preocuparmos com o dia da manhã? Diz isso num contexto de basta a cada dia o seu mal. Ou seja, quando nós estamos em dificuldades, não devemos preocupar-nos demasiado em relação àquilo. Já estamos numa situação difícil, repara que é nesse contexto que isso é dito. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, tu já estás numa situação difícil. Então, tenta resolver o problema de agora.
E se calhar o melhor que tu tens a fazer agora é, se tu te apercebeste que estás numa situação difícil, é preocupar-te em fazer o que tens que fazer agora, que é controlar a tua situação financeira. E para controlares a tua situação financeira, tens de te sentar a fazer as contas, como Jesus disse. Jesus não se está a contradizer. Está simplesmente a falar de duas situações completamente distintas. E, portanto, Jesus também diz que, quando é na parábola dos talentos, também diz que devias ter feito como o outro, que entregou aos banqueiros o dinheiro e o fez render. Portanto, vê-se que há uma previsibilidade que deve estar assente naquilo que fazemos. Também Jesus nos diz que devemos ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, não é? Portanto, há vários aspectos em que este equilíbrio tem que ser equacionado e mantido. E, claro, o orçamento é uma das coisas que mais equilíbrio e mais estabilidade nos pode dar, quando nós realmente o elaboramos como deve ser. É verdade que nós não podemos olhar para aquilo que é a quantidade de vezes que o assunto é mencionado na Bíblia para lhe dar maior ou menor importância. Sem dúvida que sim. Mas apenas como números assim gerais, por exemplo, sobre anjos, a Bíblia fala cerca de 300 vezes. Se falarmos de amor, por exemplo, a Bíblia fala cerca de 500 vezes. Um assunto tão importante como a fé é 1000 euros. Disparate. É cerca de 1000 vezes. Eu falei em dinheiro e disseste... É 1000 vezes. Mas se falarmos em questões de riqueza e de dinheiro, a Bíblia fala cerca de 2350 vezes. Isto é realmente importante para o ser humano? Por ser importante para o ser humano e ser uma preocupação do ser humano, Deus fala muito nela. Deus sabe como nos afetam as questões materiais. E é porque nos afetam as questões materiais que Jesus nos diz que basta a cada dia o seu mal. Não te preocupes com o dia de amanhã, o dia de amanhã bastar-se-á a si mesmo. Perante uma situação difícil, o que tens de fazer é ir vivendo dia a dia a circunstância, tentando equilibrar novamente a situação e não ficares demasiado ansioso, não é? O problema não está no dinheiro, o problema está na ansiedade e na má gestão que nós fazemos do dinheiro. E aí a Bíblia, por isso fala tanto de dinheiro e fala de situações em que as pessoas ficam em dificuldade por não gerirem bem as situações económicas, para que nós, que nem sempre gerimos bem as nossas contas, nos sentemos e façamos as contas como Jesus recomenda. Se uma primeira noção de que devemos fazer as contas, devemos elaborar um orçamento familiar, enfim, devemos equilibrar as nossas contas, pode ser até uma lapalice, eu diria que já não é tão lapalice na maioria dos seres humanos, é como equilibrar as contas, como realmente fazer esse equilíbrio, essa ginástica. A primeira coisa é nós termos a noção de quanto é que nós temos e quanto é que nós precisamos. Tipo receitas e despesas? Ou seja, as receitas e as despesas, ou numa linguagem ainda mais simples, as entradas e as saídas. E neste sentido nós temos que primeiramente saber onde é que nós estamos a gastar o nosso dinheiro. O conselho que eu dou aos nossos ouvintes reparem que a imagem que Jesus aqui apresenta, sentar-se a fazer as contas, o que demonstra que não é uma coisa que se faça no ar ou assim de cabeça, é uma coisa que requer tempo, temos que nos sentar. Quando nos sentamos é alguma coisa que temos de tomar tempo para o fazer. Primeira coisa é tomarmos nota de todas as despesas que nós estamos a fazer. Pegar nos talões, se há coisas que compramos que não temos anotado, anotarmos com algum cuidado todas as despesas, porque existem coisinhas onde nós gastamos dinheiro e que às vezes não nos apercebemos. E se calhar é nas coisinhas que a maior parte do dinheiro acaba por ir. Pode ir, pelo menos algum que nos escapa ao controlo. Aquele que nos escapa ao controle normalmente é esse das coisinhas. Não são as grandes coisas, são as coisinhas. Portanto, tomarmos nota. Isto durante pelo menos 3 meses. Durante 3 meses tomarmos nota de tudo quanto gastamos. E onde é que gastamos? Fazermos uma elaboração das diferentes rúbricas, aquilo que tem a ver
com a casa e com as despesas de casa, portanto, podem incluir as despesas fixas, pode ser as despesas móveis, portanto, aquelas que são as despesas de casa, eu aconselho a que as subdividam, porque podemos fazer alguma economia. Por exemplo, o que é eletricidade, o que é gás, o que é água, porque por vezes podemos fazer alguma economia, sei lá, se é na eletricidade que estamos a gastar muito, se calhar temos que fazer um investimento em lâmpadas LED, por exemplo, e substituirmos ou irmos substituindo aos poucos as lâmpadas em casa, e vão ver que isso vai reduzir ao final substancialmente, do ano, alguns euros substancialmente a vossa fatura da eletricidade. Até porque se algum dia houver algum desvio, se eu faço no orçamento familiar, e não é apenas 2 ou 3 meses para perceber gastos, mas se eu faço de uma forma regular e de repente há algum desvio em alguma dessas despesas, é automaticamente detectável. É mais fácil corrigir. Mas durante 3 meses, portanto, a pessoa põe isso por rubricas, depois essas rubricas que ela criou devem ser por ordem de prioridade, portanto, aquelas que são indispensáveis, se tem filhos, a educação, portanto, para além das despesas de casa, que essas têm que se fazer, portanto, nós não podemos sobreviver sem pagar uma renda, ou o empréstimo ao banco da casa que estamos a pagar, ou, portanto, sem a luz, sem a água, sem o gás. Portanto, essas coisas pomos logo em primeiro. Chamados bens essenciais. Bens essenciais. Depois, pomos também a educação, por exemplo, as deslocações, que são... E vamos, por aí fora, vamos desglossando as nossas diferentes despesas. Antes da educação, escapou-me, portanto, aquilo que são as despesas normais do supermercado, portanto, aquelas que têm a ver com a alimentação e com a higiene, que são, temos que as ter, portanto, em primeiro lugar, e depois as outras. Há 2, portanto, saídas que nós temos de ter em consideração e que devem vir logo no início dessas despesas. Eu não lhe chamo de despesas, mas vou-lhe chamar saídas. Uma delas é aquilo que nós sentimos vontade de agradecer a Deus, portanto, as nossas ofertas, os nossos dízimos e as ofertas até que damos generosamente a outras pessoas. Quanto é que nós retiramos daí para esse fim? Desculpe lá ter interrompido, mas é com a intenção. Força. Então, só por isso que me está a dizer, essa rubrica específica não deve estar ao sabor da vontade. Não. Ela aí está deve ser consciente e calculada em que parte daquilo que são as minhas receitas, eu vou deixar determinado valor para esse fim. Não quer dizer que Deus não me sensibilize para onde é que depois essas ofertas vão, não Sem dúvida. Mas ele sensibiliza-nos de 2 maneiras. Mostrando que Ele é o dono de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, e, portanto, que eu devo esse reconhecimento a Ele através do meu dízimo e das minhas ofertas. Nós vamos depois ter um programa só sobre essa questão, portanto não vou aqui demorar muito só por isso, para que depois, portanto, nós podemos falar só num programa daquilo que é a nossa generosidade e aquilo que é a nossa relação com Deus e a importância disso. O que fica claro é que deve haver um plano, chamemos-lhe global, de ofertas. Exatamente. Mesmo que incluímos aí ofertas e dízimos, deve ser um plano de ofertas que deve estar espelhado no nosso orçamento. No nosso orçamento, e que é fruto de uma relação com Deus e de um pacto que nós fazemos com Deus. Depois, o compromisso que nós assumimos com Deus e que deve ser regular. Depois, outra rubrica, outra rubrica que nós devemos ter logo em consideração no início é quanto é que nós queremos poupar. Também vamos ter um programa só referente às poupanças, mas fica aqui esta ideia no orçamento que devemos ter esse item específico sobre aquilo que nós decidimos poupar. Normalmente, não menos de 10% daquilo que são as nossas entradas. Mas provavelmente só depois desse tal período, pelo menos de 3 meses de cálculo de despesas,
é que eu consigo, não numa noção do que é que sobra, mas numa noção do que é que eu consigo poupar, Sim, não é? também. Mas posso partir logo de uma... Pronto, se uma pessoa não quer começar pelos 10, comece por 5. Mas pronto, faça logo uma estimativa. E depois, portanto, vai anotar nesses itens, todos nessas rúbricas que tem, vai, portanto, anotar o que gastou durante 3 meses. Depois faz a soma desse valor, divide por 3 e acha a média mensal. Porquê 3 meses? Porque os meses não são todos iguais. Claro. E, portanto, um trimestre, normalmente... Até algumas despesas que são anuais, não é? Que temos que também ter cuidado com elas. Sem dúvida, já vamos aí. Mas numa primeira fase é isto. Fazer isto. Depois, ter em conta aquelas despesas que são anuais e que, portanto, devemos subdividir e acrescentar a cada mês a esse valor mensal para separar, para ter em reserva, para que depois, quando surgem essas despesas, nós não sejamos apanhados desprevenidos. Ou também é o caso, incluir, perceber se quando temos essas despesas extra, também temos rendimentos extra, não é? Porque acontece também com subsídio de férias, subsídio Pronto, de Natal, mas aí depois, quando formos à questão dos rendimentos, já vamos aí à questão dos rendimentos. Portanto, nós temos de pensar, por exemplo, em vários itens desta natureza. Um deles é as férias. Não é só no momento das férias que nós vamos pensar. Pensar quanto é que queremos gastar em férias, ou quanto é que não queremos, quanto é que podemos gastar naquilo que é o item de férias. Significa que se for atempado também é uma questão de poupança para esse item. Vamos dividindo ao longo do ano para quando chegar à altura termos efetivamente esse dinheiro. Depois, outro é as prendas. As prendas, sobretudo aquelas que se dão na época de Natal, portanto, também pensarmos quanto é que é esse valor e irmos fazendo logo, ou até irmos logo fazendo essas compras mensalmente, atempadamente e reservando. Mas esse valor tem que ser considerado também. As prendas têm que ser consideradas ao longo de todo o ano. Porque há meses em que gastamos mais em prendas que noutros, portanto, termos esse item também em consideração. Depois, outro é o seguro, os seguros. Seja o seguro da casa, seja o seguro do meio de transporte que utilizamos, também deve ser considerado, portanto, mensalmente. Há algumas companhias de seguros que já fazem essa amortização mensalmente, mas se a nossa companhia de seguros não o faz mensalmente, temos de ter isso em consideração. Ou às vezes fazendo mensalmente acaba por ser mais caro, não é? Portanto, também é uma questão de saber gerir. De saber gerir e isso, claro. Vê-se o que é melhor, se é melhor fazer eu essa separação mensal e depois ter o dinheiro nessa altura. Outra é o IMT, o IMI. O IMI também da casa, se temos casa própria, sabemos que há uma ou duas prestações de IMI que temos de pagar e, portanto, temos que subdividir. Isto em relação às despesas. Portanto, fazemos isso durante 3 meses e sabemos a média que gastamos em cada item durante e por aí fora, não é? Porque há outros itens que não estamos a mencionar, mas estamos apenas estamos simplesmente a dar exemplos, claro. Exemplos e depois a pessoa sabe e deve pô-los em ordem de importância. Deus queira que não sejam muitos. E criar sempre uma que seja de extras, porque há sempre extras, não é? Então é importante nós termos essa rúbrica também de extras. O que é que gastamos que foram extras? Ou se fomos tomar um pequeno almoço fora, ou se demos um passeio e gastámos mais algum dinheiro, termos isto em conta. Depois, nas receitas, devemos considerar não só aquilo que são as receitas fixas, mas também as receitas variáveis. Ofertas que nos são feitas, alguma devolução de impostos que sabemos que efetivamente vamos ter, considerar também esse item, alguma renda extraordinária que nós possamos ter, sei lá, somos uma pessoa que trabalha por turnos e umas vezes ganha mais, outras menos, dividir isso ao longo de 3 meses e fazer uma média do que se ganha com esses itens extraordinários, não é? Portanto, tudo aquilo que são entradas nós devemos considerar aí nessa rubrica e depois
nessa apreciação daquilo que é o que nós gastamos, que nós recebemos, vermos em relação às despesas se a coisa está equilibrada ou não. Se não está equilibrada, temos que fazer os ajustes necessários. Às vezes isso passa por uma economia em determinados aspectos. Outras vezes passa em alterações significativas. Por exemplo, se eu vejo... Quanto maior for o desequilíbrio, maior serão as mudanças. Sem dúvida. Eu não posso, por exemplo, gastar mais do que 35% das minhas entradas com a casa. Se eu gasto mais de 35% de rendimento meu com a casa, eu sei que estou a ter um desequilíbrio de certeza, porque vai faltar noutras Mas, pastor, eu percebo o que está a dizer e até percebo melhor ainda, porque eu já sei o que é que o pastor vai falar sobre isso, porque já falámos noutros programas. Mas em justiça eu tenho que falar sobre isto. Força. Hoje em dia é um assunto praticamente impossível. Ou seja, no agregado familiar, com duas famílias, portanto, com duas pessoas a trabalhar, com dois ordenados a entrar, o peso ou da renda da casa ou o peso da aquisição da casa, porque infelizmente vivemos numa realidade e num país que muitas vezes comprar sai mais barato do que alugar, é quase a rondar os 50% e muitas vezes mais. Mas quando isso se dá, tu tens de fazer uma coisa, Daniel. Ou tens de renegociar a situação, se estás a fazer uma prestação, tens que renegociar, e hoje é possível renegociar sempre, renegociar o spread ou os juros da tua casa. Hoje normalmente é mais o spread, porque os juros estão muito baixos neste momento. Porque senão, repara, se for os 50 e houver se houver um problema qualquer que dispare os juros, a pessoa fica sem a casa e sem o dinheiro. Portanto, a pessoa tem que se precaver dessa situação. Se é aluguer, meu amigo, uma das coisas que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 12, ele é bem claro quando ele se dirige a àqueles seus irmãos, e ele diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque ele naquele momento estava a viver com muito menos do que... sentia-se pobre. Ele diz, não por causa da pobreza. Não digo isto por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E depois ele termina com um verso que todos conhecemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu tenho de aprender a viver com o que tenho. À realidade daquilo que tenho. Se eu só posso ter uma casa de 2 assoalhadas e não de 3 assoalhadas, eu vou ter que viver com uma casa de 2 assoalhadas e não com uma de 3 assoalhadas. Porque senão estou a pôr em perigo o meu equilíbrio financeiro. Vou-me precipitar mais cedo ou mais tarde numa situação financeira complicada. E se acontece um imprevisto, como, por exemplo, um dos dois ficar sem emprego... Exatamente. E depois do que é que serviu eu andar ali a esticar a corda? Não vale a pena. É mais prudente renegociar a situação, encontrar um apartamento mais barato, seja por renda, seja a nível de compra, em que circunstância for, procurar em tudo que não seja mais do que 35%. Sobretudo se é uma pessoa crente e tem um pacto com Deus em relação aos seus dízimos, em relação às suas ofertas. Senão pode ir até aos 45%. Mas se tem um pacto com Deus em relação a dízimos e ofertas, Deus também não nos pede daquilo que não temos. Pede-nos daquilo que temos. Portanto, é tudo em percentagem. Portanto, também em relação à casa tem de ser em percentagem. Eu tenho que ter um custo que não seja superior aos tais 35%.
Se eu ainda não compreendi a questão de ser generoso e de devolver ao Senhor aquilo que Ele me dá para aprender a gerir melhor o que tenho e ser mais contido naquilo que tenho e até mais generoso para com as necessidades dos outros através das minhas ofertas, então, nesse caso, se eu ainda não tenho essa percepção, pois posso ir até aos 45%, mas nunca mais que isso. Os 50% é muitíssimo. Não sei como é que se consegue. Sinceramente, Daniel, não sei como é que se consegue. É muito complicado. O problema é que é quase a grande realidade, infelizmente, das famílias portuguesas. Mas por isso muitas têm perdido. Mas por isso muitas têm perdido a sua casa, têm perdido e têm ficado numa situação bem pior depois. Portanto, não. O meu conselho e o conselho de todos os especialistas é que não vão por aí. Não ocupem mais que esse valor nas despesas que têm a ver com a sua habitação. Estamos a falar daquilo que seria uma situação de ideal. Nem sempre conseguimos, por algum motivo, chegar lá, mas esse seria o ideal para procurar. Tem que se apontar para aí. Claro. Tem que se apontar para aí e fazer tudo o possível e encontrar soluções para que isso aconteça. Porque o importante não é ficarmos agarrados a um problema, é encontrarmos as soluções para resolver esse problema. Ajoelharmos, orarmos para que Deus nos ajude a encontrar a solução para essa dificuldade. Uma vez elaborado esse orçamento, vemos onde é que nós podemos, às vezes, ir cortar um pouquinho mais. Mais do que os 35%, também é impossível na casa tentarmos cortar mais que isso. A não ser que tenhamos a bênção de termos casa própria. Temos casa própria sem ter sido através já de não temos essa situação. Exatamente, isso pode acontecer, mas não no comum das pessoas. Depois, aí há que dar graças a Deus, muitas graças a Deus. Já falei na questão da eletricidade, na água também ver onde é que gastamos, procurarmos, às vezes há um desperdício muito grande, quem tem esquentadores, portanto há um desperdício muito grande de água que se vai embora, ou seja, até que a água quente chegue ao chuveiro, há um grande desperdício de água e a pessoa está a pagar 2 vezes essa água, sobretudo aqui na zona de Lisboa, porque paga a água que consome e a água que vai para o esgoto por saneamento, paga 2 vezes. Então, arranja um reservatório para colocar a água que não aproveita antes de tomar banho, aquela friazinha, arranja um recipiente na casa de banho para pôr essa água, que depois utiliza na sanita, ou pode usar para lavar o chão, pode usar para regar umas plantas que tem lá em casa e, portanto, assim não está a desperdiçar essa água. Tentar que o esquentador esteja na temperatura ideal, e estar na temperatura ideal não significa que seja igual para todos. Por exemplo, lá em casa a minha mulher toma os banhos bem mais quentes do que eu, mas o que é que acontece? Quando vou eu tomar banho, ponho na temperatura a que é apropriada para mim, porque não vale a pena eu depois ter que estar a acrescentar com água fria a água que vem do esquentador. Ou seja, estou a gastar mais água, gasta mais água até estar à temperatura que seria ideal. E mais gás, porque o gás está a aquecer-me mais do que aquilo que eu necessito. O que é que acontece? Quando eu termino de tomar banho, vou lá e ponho na temperatura da minha mulher para depois ela também não apanhar, coitada, a água à temperatura que o meu corpo aguenta, mas não aguenta o dela. Evidente, fazer estes equilíbrios. Em relação àquilo que é comunicações, ver o plano que melhor nos serve. Eu estou constantemente a ser bombardeado com planos, com mais canais, com mais telemóveis, para me aumentar a minha fatura portanto, de comunicações, ou seja, internet e telefone e televisão. Ora, eu não preciso de mais canais, eu já nem tenho tempo a ver aqueles que vejo, que tenho lá no pacote, mas como tenho um pacote reduzido, portanto um pacote de 20 e tal euros, não é? Eles querem sempre dizer, mas não, eu quero é pagar menos. Não quero, tem alguma proposta para pagar menos? Porque eu não tenho orçamento para pagar mais e não tenho. Portanto, não vale a pena estar a beneficiar de mais telemóveis ou de mais canais ou de mais velocidade na internet, porque eu não tenho. Eu tenho de me contentar com aquilo que o meu orçamento dá. Isso também é uma questão de perceber claramente o que é que realmente é uma necessidade e aquilo que são as chamadas falsas necessidades. Os desejos. Um desejo não pode ser confundido com uma necessidade.
Um desejo é uma coisa, uma necessidade é outra. Portanto, eu posso desejar muito ter um Ferrari, mas a minha necessidade é um Fiat e, portanto, Quando fosse para lhe meter o combustível, passava-lhe logo a vontade. A vontade, exatamente. Outra questão, por exemplo, é em relação ao veículo. O nosso veículo tem que ser um meio de transporte, não é alguma coisa para nos fazer brilhar. Portanto, um carro com menos extras normalmente custa muito mais barato que um carro com mais extras. Mas, por outro lado, também se comprar um carro já meio a cair, ele depois vai-lhe dar bem mais despesas. Vai-nos dar muito trabalho. Portanto, se normalmente comprar um carro em primeira mão, para alguém que está já com dificuldades de equilibrar o seu orçamento, não é a melhor coisa. Até porque parte desse dinheiro é logo amortizado logo à impostos. saída. Assim que a pessoa sai com o carro do stand, ele já vale menos. Pelo menos 3 a 4 mil euros. E depois, eu não consigo precisar, mas eu sei que pelo menos nos 2 primeiros anos e depois no quarto, tem 2 grandes períodos de desvalorização. Desvalorização. Portanto, um carro que tenha 2 anos e que esteja em boas condições, enfim, verifiquemos com um bom mecânico, o número de quilómetros, tudo mais. Um carro com 2 anos pode muitas vezes sair muito mais rentável. E provavelmente ainda com períodos de garantia. E com períodos de garantia e com um período razoável de vida. Sei lá, se o carro tem cerca de 20 ou 30 mil quilómetros, ainda podemos ter cerca de 12 anos, se não andamos muitos quilómetros, não é? Se somos uma pessoa, se somos um delegado de propaganda médica ou algum caixeiro viajante, se calhar temos que fazer muitos quilómetros e isso não será a realidade para essa pessoa. Estou a falar em termos gerais. Mas também, portanto, o próprio trabalho acaba por ser um veículo de trabalho e no trabalho sai essa despesa. E nós podemos poupar aí. Podemos poupar nas deslocações que fazemos ao supermercado também. Em lugar de fazermos, por vezes, 2 deslocações na semana, tentámos só fazer uma e, se for possível, de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias. E, eventualmente, os frescos comprar mais perto, não é? Mais perto, exatamente, para não ter esse problema de deslocação. Portanto, fazer uma lista daquilo que se é necessário durante esse período para não ter saídas extras ao supermercado e, portanto, gastar mais dinheiro com isso. Portanto, eu tenho que ir adaptando ao meu rendimento a minha situação financeira. Porque eu nunca posso, como dissemos no princípio, dar um passo maior do que a perna. Isso, estamos mesmo a terminar, aliás, o Sim. tempo até já se esgotou. Podemos dizer que a questão do orçamento familiar, do fazer as contas, é mais do que apenas uma questão de ética ou de bem fazer, mas é também uma questão de fé e também de cumprir com aquilo que é a vontade de Deus, de fidelidade, por digamos conseguinte, assim. uma questão moral. Portanto, é uma questão moral. Tem a ver com a fidelidade, tem a ver com o conhecer. Que bonito é conhecer um cristão, não somente porque é uma pessoa de bem, mas porque é uma pessoa de bem em todas as circunstâncias, uma pessoa que não tem dívidas. Que bonito olhar-se para um cristão e dizer assim, olha, é cristão de certeza que não tem dívidas, que eu posso confiar nele para fechar este negócio. Tem dívidas que as honra, não é? Isso. Eu aí não considero dívidas, aí considero compromissos. Muito bem. Portanto, eu posso ter um conceito de dívida quando o compromisso já não é cumprido. Não é? Quando o compromisso não é cumprido, aí já Muito não bem. é compromisso, aí já é dívida. Se eu honro os meus compromissos, eu não tenho dívidas. Muito bem. Muito bem. Bem, eu também quero honrar com o tempo, não é? Mordomia do Exatamente. tempo, não é só mordomia do dinheiro. Sabes que a questão do orçamento demora sempre mais tempo, porque... E teremos certamente outras oportunidades para falar sobre isso. É complexo, exatamente. Muito bem, quero mais uma vez, pastor, agradecer as suas achegas. O que é maravilhoso em todos estes programas é que nós acabamos por falar de coisas bastante práticas, mas que Deus, na sua imensa sabedoria, através da sua palavra, a Bíblia, já nos dirige e nos orienta em todos os passos. Louvado seja Deus por isso.
Muito bem, agora sim chegamos ao fim. Quero apenas, para si que está do outro lado dos microfones, dizer-lhe que este programa estará disponível em podcast no site da Rádio RCS, em radiorcs.pt, no separador programas, e depois é só escolher, neste caso, o programa Cuidar e Guardar. Também poderá acompanhar em direto e em vídeo através do canal Hope Channel, no site Hope Channel, no site do Hope Channel, em hopetv.pt. Aí em vídeo também ficará disponível este programa. Quanto a si que me está a ouvir, despeço-me com a promessa e, se for da vontade de Deus, estarmos de volta no próximo programa. Para si, pastor, mais uma vez, obrigado e até lá. Até lá.